Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos que nos acompanham sempre. Depois de alguns dias fora, estamos retornando com a live. Glórias a Deus, paz do Senhor, Maline, voltei. Estou com a minha voz recuperada, né? Me ausentei aí porque a gente tinha um retiro de jovens e foi um retiro tremendo, onde Deus falou muito forte aos nossos corações. A presença de Deus, ela foi real, em nosso meio foi indescritível e foram 3 dias aí no mistério e a gente acabou, né, entrando junto no mistério e acabou ficando praticamente sem voz. Era para ter retornado na segunda-feira, mas segunda-feira só saiu som. E agora que normalizou a minha voz, então eu estou aqui nessa manhã para te convidar a meditar na palavra juntamente comigo. Vamos lá? Primeiramente, vamos orar. Feche os teus olhos aí onde você está, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em mais uma manhã nos colocamos diante da Tua presença, meu Senhor. Pai querido, para meditar na Tua palavra e também para te pedir, Senhor, para que o Senhor esteja juntamente conosco nesta manhã, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha gerar em nós mudança. Que a Tua palavra, Senhor, venha gerar em nós fortalecimento. Que seja, Deus, um instrumento, Senhor, de edificação em nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor, os meus irmãos do outro lado deste celular, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los, Senhor. Que o Senhor venha despertar a cada dia mais e mais, Senhor. Para que junto nós possamos estar na Tua presença, meu Senhor. Usa os meus lábios, Senhor, para falar com os Teus filhos. Eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. Faz o Teu querer, Senhor. Que eu venha diminuir e que Tu venhas crescer em nosso meio, Pai. Fica conosco, Senhor, nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, já em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre uma mulher muito abençoada, uma mulher que vem para nos trazer uma reflexão para nossos dias atuais, para nossa vida. E essa mulher, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, no versículo de número 36 em diante. E o tema da nossa mensagem nesta manhã é deixando um legado. Aleluia, Jesus, e Ele vai nos trazer para a nossa reflexão qual o legado que eu e você queremos deixar para a nossa geração, qual o legado que eu e você queremos deixar para a nossa família, qual o legado que eu e você queremos deixar para os nossos filhos e netos, para a nossa geração, qual o legado que nós estamos deixando. Aleluia, Jesus, diz a palavra do Senhor, a ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome que este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram no cenáculo. Até aqui. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra a respeito de Dorca, que o nome é Tábita, mas traduzindo ela significa Dorcas. Dorcas era uma discípula, o próprio Lucas ele descreve como discípula. Então nós vamos ver que no Primeiro Testamento é a primeira mulher a qual é referido como discípula de Jesus. Dorcas era uma mulher que vivia na cidade de Jope. Jope era uma cidade que era localizada próximo a uma cidade costeira e era comum que as mulheres acabassem perdendo seus maridos, seus pais, porque o mar ele era muito bravio. Então, muitas mulheres eram órfãos, muitos homens e mulheres eram órfãos e muitas mulheres eram viúvas naquela época, naquela cidade.
E nessa cidade havia uma mulher chamada Dorcas, a qual era discípula do Senhor, e não só ela ensinava essas mulheres, essas viúvas, esses órfãos a palavra do Senhor, mas ela se dedicava, porque Dorcas ela fazia túnicas, ela fazia vestidos para as mulheres, para as viúvas e para os órfãos daquela época. Então Dorcas ela cuidava dessas pessoas que estavam desamparadas, porque nós sabemos que muitas vezes quando nós estamos desamparados, perdemos muitas vezes os nossos alicerces, né? Quando nós perdemos os nossos pais, nós ficamos sem um alicerce, principalmente sendo crianças, sendo pessoas de pouca idade, que não têm maturidade, que não conseguem se virar sozinha. Então nós sabemos que nós necessitamos muitas vezes de um amparo, de uma ajuda, de um acolhimento. E Dorcas, ela era essa mulher que ensinava a palavra do mestre, ela ensinava o evangelho por onde ela passava, mas ela também cuidava. Ela preparava a túnica, ela preparava o vestido para aquelas mulheres, ela de uma forma, ela demonstrava o seu carinho, o seu cuidado com essas pessoas. Porém, a Bíblia ela vai nos relatar que Dorcas, com o passar do tempo, ela acaba adoecendo. E Dorcas, ela adoece e ela acaba morrendo. Os discípulos que estavam ali na cidade de Jope, eles sabiam que Pedro estava na cidade vizinha, na cidade de Lida, que era uma cidade vizinha. Então os discípulos eles vão até a Pedro e chamam a Pedro para que ele venha até ela, né? Quando Dorcas ela adoece, quando ela morre, as mulheres, as viúvas que estavam lá, elas pegam o corpo de Dorcas e eles levam, ali em cima vai nos dizer, no cenáculo. O cenáculo quer dizer um quarto alto. Então eles pegam o corpo dela e eles levam até este quarto e eles deixam ali. Eles não a enterram, eles não a cremam, eles a deixam ali, porque elas sabem que na cidade vizinha existia um homem de Deus, existia mais um dos seus discípulos, e eles sabiam que algo poderia acontecer. Então, antes deles enterrarem, antes deles darem pela história de Dorcas encerrada, elas vão até a Pedro e eles chamam a Pedro. Pedro ele vai entrar no quarto e quando ele chega no quarto, aquelas mulheres, aquelas viúvas órfãs, elas colocam diante do quarto aonde está Dorcas os vestidos, as túnicas, mostrando para dizer assim, Pedro, olha só, ela cuidava de nós, olha só Pedro, esses foram os vestidos que ela fez, essa foi a túnica que ela fez, para ela nos aqueceu de repente no frio, durante o dia, durante o sol escaldante, eles tinham roupas para se proteger, eles tinham vestimentas ali, por quê? Porque Dorcas fazia. E naquele momento, essas viúvas e órfãs, eles apresentam diante de Pedro e dizem assim, Pedro, nós precisamos de Dorcas, nós necessitamos de Dorcas na nossa vida. Pedro, faz alguma coisa, Pedro, ajuda-nos, Pedro. E Pedro imediatamente ele pede para que aquelas mulheres, que as pessoas que estão no quarto, que eles se retirem. E a palavra do Senhor, ele vai nos dizer mais à frente, que Pedro, ele fazendo sair todos, ele dobra os seus joelhos, ele ora, ele volta-se para o corpo dela e ele diz assim, Tabita, levanta-te. E esta mulher, ela abriu os olhos e vendo Pedro, ela se sentou. E Pedro, ele pega Dorcas, ele vai até os santos, até as pessoas que estavam lá e eles mostram Dorcas novamente com vida. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ali na cidade de Jope ficou conhecida, a Dorcas, ela ficou conhecida mais uma vez, não só pelas coisas que ela havia feito, não só por ela ser discípula de Jesus, mas também por ela ter provado da ressurreição, porque Jesus, ela ressuscitou a Dorcas através da vida de Pedro. Aleluia, Jesus. E nós vamos ver que muitos acabaram se convertendo ao evangelho, sendo fortalecidos na fé através da vida de Dorcas, que voltou novamente à vida. Aleluia, Jesus. E nós vamos perceber que Dorcas, ela era uma mulher que ela cuidava da parte espiritual das pessoas, mas também ela cuidava da necessidade que essas pessoas tinham. E muitas vezes nós precisamos ser Dorcas, muitas vezes nós precisamos ser levantadas por Deus, porque o Senhor, ele chama cada uma de nós para uma função, ele dá um dom para cada uma de nós. O primeiro de todos é ser discípulo do Senhor, o primeiro de todos é nós irmos e pregarmos o evangelho a toda
toda criatura, porque se nós não pregarmos, como é que as pessoas vão saber? Se nós não falarmos de Jesus, se nós não falarmos que Ele cura, que Ele restaura, que Ele tem vestes novas para nós, que Ele pode mudar a nossa história e que Ele está preparando uma nova morada no céu para nós, como que as pessoas vão saber se nós não pregarmos? Como as pessoas vão conhecer um Jesus tão lindo e maravilhoso se nós escondermos Jesus dentro de 4 chaves? Dentro de 4 paredes? Como que as pessoas vão conhecer? Em primeiro lugar, eu e você precisamos pregar o evangelho, precisamos dizer para o pecador que ele precisa se arrepender, não julgar, não apontar os seus erros e ficar dizendo, você está errado, mas dizer que ele sim, se ele confessar os seus pecados, há um Deus que sara, há um Deus que guarda, há um Deus que perdoa, há um Deus que pega todos os pecados e joga no lamaçal de pecado e novas coisas faz, mas nós precisamos pregar, nós precisamos ser discípulos do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos e aprendemos com Dorcas, que Dorcas foi a primeira mulher discípula, foi a primeira mulher que pregava a palavra do Senhor, referida na Bíblia, aonde vai relatar na Bíblia, biblicamente falando, aleluia, Jesus. Então Dorcas, ela prega a palavra, ela conta que Jesus pode mudar a história. Muitas pessoas, eles acabam conhecendo a Jesus através de Dorcas. E não só isso, Dorcas, ela se preocupava também com a necessidade dos pobres. Ela sabia que a viúva, aqueles órfãos, eles não tinham como se vestir, muitas vezes não tinham o que comer. E Dorcas, ela cuidou, ela dava vestimenta, ela se preocupava. E o Senhor, ele precisa de Dorcas aqui nos dias atuais. Mulheres que pregam a palavra, mas que também se preocupam com a dor do próximo, se preocupam com a necessidade do próximo. Estamos vivendo numa época de pandemia, estamos vivendo numa época em que muitos tiveram seu salário reduzido, que muitos estão sem comer, que muitos não têm o diferencial no dia a dia, que muitos estão passando por uma dificuldade financeira. E eu e você, o que estamos fazendo? Eu e você, o que estamos fazendo? Muitas mães estão cuidando dos seus filhos porque não tem com quem deixar. Ei, Dorcas, cadê você? Cadê você para dizer assim, se precisar deixar aqui na minha casa, deixa. Irmã, mas quanto? Não te preocupa, só traz o que eles têm para comer, traz alguma coisa, traz a roupa que eu vou cuidar. Cadê as Dorcas para ajudar? Cadê a Dorcas para fazer um bolo quentinho para aquela família necessitada que não tem nem sequer o pão de cada dia, mas pode ter um bolo porque existe Dorcas para ir ali abençoar? Cadê as Dorcas para fazer a diferença na vida das pessoas? Ei, falar de Jesus, nós devemos falar de Jesus, mas também nós precisamos entrar com providência, ajudar, ser ajudadores, sermos canal de bênção, porque nós sabemos que muitas pessoas, eles dizem e muitos falam que a palavra de Deus não enche barriga. Ele não enche barriga. A palavra de Deus, ela traz transformação para a vida, mas o alimento diário, ele traz alimento para o nosso corpo. A palavra do Senhor, ele traz alimento para nossa alma, para nossa vida. E por isso eu e você precisamos ser Dorcas, aquelas que pregam a palavra do Senhor, aquelas que ensinam a palavra do Senhor, mas também aquela que prepara um bolo e leva para o necessitado, também aquela que prepara um feijão, aquele caprichado e leva para aquela família que não tem o que comer, aquela que abençoa a vida do outro, pega uma vestimenta, não aquela rasgada, suja, mas sim uma vestimenta boa e leva e entrega na casa da família e diz assim, está aqui para vocês se manterem. Aleluia, Jesus é aquele que prepara um sacolão, que prepara um alimento, que ajuda e vai lá e leva para a família necessitada. Ei, mulher, Deus precisa de você. Deus conta com você, Dorcas, para fazer a diferença no dia a dia, para ser um instrumento de Deus. Ei, o Senhor não quer pessoas religiosas que só querem estar dentro da igreja, só faz dentro da igreja, mas fora da igreja o Senhor conta com você, porque o Senhor não quer aqueles que só fazem o que é dentro da igreja, mas o Senhor quer aqueles que fazem fora da igreja. Seja santo dentro da igreja, seja santo fora da igreja, abençoe dentro da igreja, abençoe fora da igreja. Se você morrer hoje, qual o legado que você vai deixar? Qual é a visão que as pessoas vão ter da tua vida? Que era
aquela mulher santa que andava em santidade, que procurava fazer bem ao próximo, ou aquela que era só santa dentro da igreja, ou aquela que só fazia dentro da igreja porque fora ninguém reconhecia, nem dá de dizer que é a mesma pessoa. Ei, mulher, qual é o legado que você quer deixar na tua história? Qual o legado que você quer deixar para os teus filhos? Qual o legado que você quer deixar para as pessoas que moram perto de você? As pessoas que moram perto de você, como é que estão te enxergando? Como é que estão enxergando? Estão te enxergando como crente, o santo que não pode ser tocado, que não pode ser chegado perto porque é santo demais, porque só fala de santidade, só prega o que heresia muitas vezes, ou você está sendo conhecida por aquela mulher que é mulher fiel dentro da igreja, mas que também, se uma vizinha necessitar da tua ajuda, pode contar com você. Se uma vizinha precisar de um prato de comida, ela não precisa nem pedir, porque você já está abençoando. E o Senhor conta com você, Dorcas. Ele conta com você para que você venha abençoar a vida através da tua vida. O Senhor, muitas vezes, Ele nos abençoa, Ele derrama sobre a nossa vida as bênçãos, as mais ricas bênçãos. Muitas vezes nós temos para comer, nós temos o suficiente para nós e até para abençoar outras vidas, mas muitas vezes o que nós fazemos, nós guardamos só para nós, porque é só para nós, porque nós se preocupamos com um outro dia. Mas aquele que semeia na presença do Senhor, aquele que semeia na casa do Senhor, aquele que semeia na vida de cristãos, naqueles que semeiam na vida de necessitados, a recompensa ela vem do Senhor. O Senhor, Ele multiplicará o teu celeiro. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele conhece a tua necessidade. Às vezes você tem 2 pãozinhos, um você tem para comer, o outro você dá para o próximo, e no outro dia o Senhor abençoa e te dá o suficiente para você ter o que comer. O Senhor necessita de Dorcas, mulheres que estão dispostas a servir, mulheres que estão dispostas a falar da palavra do Senhor, mas mulheres também que estão dispostas a ser sensível à voz do Espírito Santo. Quando Deus colocar alguém no teu coração, que Deus coloca algo no teu coração, que Deus fala assim para você: ei, prepara um bolo e leva ali na casa do fulano. Prepare, porque certamente aquele lá está almejando comer aquilo. E muitas vezes está orando para Deus. Deus, providencia. Senhor, eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor pode tocar no coração de alguém. Que nós sejamos Dorcas, sensível à voz do Espírito Santo. Que sejamos Dorcas para ensinar a palavra do Senhor, ensinar a verdade por onde quer que nós vamos, mas também que nós possamos ser Dorcas e abençoar, ser pessoas de bom coração e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes queremos abençoar só quem a gente conhece e sabe que está passando por problema, mas deixa eu te falar, existe um ser que Ele conhece, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe a necessidade de todos. E se você se colocar na presença dEle e dizer assim: ó, eu sou sensível à tua voz, fala comigo, eu quero ser Dorcas, eu quero abençoar uma vida, fala comigo aquilo que eu preciso fazer. Eu tenho certeza, porque Ele conhece a necessidade de cada um, e eu tenho certeza que Ele vai sussurrar ao teu ouvido e dizer aquilo que você necessita para fazer. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, Ele vai nos ensinar nesta manhã que nós podemos ser Dorcas, que nós podemos ser mulheres fiéis, mulheres que deixam um legado. Dorcas, quando ela morreu, eles poderiam simplesmente encerrar a jornada dela, enterrar e fazer aquilo que é necessário, ou cremar, fazer aquilo que é preciso, mas eles sabiam que existia um homem que estava passando ali, um homem fiel ao Senhor, que poderia mudar a história, e eles chamam a Pedro, para que Pedro venha intervir naquela causa. Já tinha morrido, já tinha acabado a história dela, mas Dorcas era uma mulher que precisava para aquele povo precisava de cuidados, e Dorcas ainda não tinha encerrado o seu ministério. Sabe por quê? Porque através dela muitas almas se renderam aos pés do Senhor, porque não somente aquela mulher que falava do Senhor, que cuidava dos pobres e viúvas, mas também aquela que morreu, mas que Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus. E muitas almas se renderam aos pés do Senhor, porque aquela discípula, além dela fazer as caridades e cuidar dos pobres, ela também ia dizer assim: eu sou aquela
que morri, mas dentro dos mortos o Senhor me trouxe novamente para a vida. Aleluia, Jesus, que nesta manhã você possa ficar com esta palavra e que você seja uma mulher, uma Dorca, que seja um instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Ajude alguém. Tem mulheres precisando que cuide de criança sem cobrar. Tem mulheres que precisam de um favor muitas vezes. Tem mulheres que estão precisando de um prato de comida. Seja um canal de Deus, seja um canal de bênção na vida dessas pessoas, porque deixa eu te contar, muitas vezes o Senhor vai preparar algumas situações para você se achegar até essa pessoa, e é muitas vezes dessa forma. Muitas vezes Deus vai preparar uma situação, às vezes a pessoa às vezes não conhece Jesus, mas você vai lá e você, minha irmã, minha querida, eu trouxe aqui, eu sei que não é muito, mas trouxe um bolo para você, se você precisar que eu fique com a tua criança ali 1 ou 2 horas, conte comigo. Ei, eu estou aqui para te ajudar. Aquela mulher, ela vai ver algo diferente, sabe por quê? Porque além dela ver você se apresentando de uma outra forma, ela também vai ver o brilho do Espírito Santo, e ela vai se questionar: quem é essa? Quem é essa mulher? Mas que mulher diferente, o que essa mulher tem? E essa pessoa, ela vai começar a ver a presença de Deus através da tua vida, e esta mulher muitas vezes ela vai se converter ao evangelho, sabe por quê? Porque existe uma Dorca para fazer a diferença, existe uma Dorca para discipular, existe uma Dorca para fazer a caridade, e existe uma Dorca para que o nome do Senhor seja glorificado e que vidas venham até a Jesus através da tua vida. Então seja uma Dorca neste dia, seja uma Dorca no dia de hoje. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, deixa o Espírito Santo revelar ao teu coração aquilo que é necessário fazer. Muitas vezes estamos tão corridos no nosso dia a dia que muitas vezes nem sequer perguntamos como as pessoas estão. Seja Dorca nesta manhã. Traga a tua memória, diga: Senhor, eu preciso falar com alguém. Traz aquele que necessita da tua palavra. Seja Dorca, faça um telefonema, manda um WhatsApp: fulano de tal, como é que você está, meu irmão? Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Seja instrumento do Senhor, seja sensível à voz do Senhor. Entra dentro do teu quarto, fecha o teu quarto e diz: Senhor, existem pessoas aqui ao meu lado, ao meu redor, que necessitam de uma providência. Senhor, eu quero ser canal de bênção. O que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que eu posso ser Dorca no dia de hoje para os ajudar, para ser diferença? Seja sensível à voz do Espírito Santo. Assim como a palavra falou para você, ela também falou ao meu coração. E que no dia de hoje, eu e você possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e sermos Dorcas, sermos mais Dorcas no nosso dia a dia, porque existem pessoas que necessitam ao nosso redor, e que se hoje eu e você partir, que nós possamos deixar um legado, que pessoas venham e diante ao nosso sepultamento, nosso velório, e digam assim: olha, um dia eu precisei e Ana estava lá. Um dia eu necessitei e Ana estava lá para orar comigo. Mas também um dia eu necessitei de um prato de comida e a Ana estava lá. Aleluia, Jesus, que eles possam entender e compreender que existe um propósito na tua vida, que é alcançar vida. Que eu e você possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E eu sei que tem muitas mulheres que muitas vezes fazem mais a caridade. E deixa eu te falar, anda em conjunto, fala da palavra do Senhor, faça a caridade, seja um discípulo do Senhor também, porque o Senhor quer alcançar vida. Pregue a palavra do Senhor. Estamos vivendo nos últimos tempos, meus irmãos. Não tem como dizer que a vinda do Senhor está longe, não, porque a maldade humana, ela está tão grande assim, está como nos dias de Noé, está sendo dito, está sendo avisado, e tem muitos que estão distantes da presença do Senhor, tem muitos que estão deixando seus corações se contaminar. Ei, mulher, o Senhor conta com você, anuncie a palavra do Senhor, alcance vidas, resgate vidas enquanto há tempo, porque muito em breve, aleluia, muito em breve nós veremos o nosso Senhor. Muito em breve vai acabar tudo aqui, meus irmãos. Escreve o que eu estou te dizendo. Tem coisas acontecendo que estão indo em direção ao final dos tempos. E muitas vezes pode não acabar para todos nós, mas o Senhor, Ele pode te recolher. E qual vai ser o teu legado?
Você pregou a palavra do Senhor, você fez aquilo que Deus te mandou. Ei, às vezes está no último tempo, para minha vida, para a tua vida. Muitas vezes a gente pode pensar que vai morrer lá com os 90, com os 100 anos, mas não. Muitas vezes a nossa jornada pode estar acabando e a gente não sabe não. Eu tenho isso muito forte no meu coração e eu sempre digo pro meu esposo, eu quero ser a melhor esposa possível, eu quero ser a melhor mãe possível, porque eu não sei o dia de amanhã e eu quero que o meu esposo, se porventura eu partir antes dele, que ele diga, ali foi uma mulher de Deus, uma mulher que foi canal de bênção na minha vida, e se porventura eu for antes do tempo e o meu filho ainda estiver não ter chego na sua juventude, mas que ele possa dizer assim, a minha mãe orava comigo, minha mãe louvava para mim dormir, minha mãe cuidava de mim, minha mãe me ensinava. Sabe por quê? Porque eu estou cuidando do legado, para deixar um legado para o meu filho, para um dia que ele se casar, que ele tenha uma esposa não igual a mãe dele, mas que ele possa dizer assim, ó, eu vi a minha mãe fazendo assim, e que ele possa se esforçar também para levar o legado que eu tenho deixado. Por isso eu te digo, qual o legado que você quer deixar na tua família? Não estou falando aqui para me vangloriar, estou falando aqui porque eu vivo na prática isso no meu dia a dia. Eu faço o meu melhor pela minha casa, para que o legado seja deixado, e eu quero fazer o melhor pela minha vizinhança também, para que o legado da mulher do Senhor, que o Senhor resgatou lá do mundo da prostituição, lá do lamaçal do pecado, eu quero que o legado seja conhecido por aquela que passou por lá, mas que uma nova história o Senhor escreveu para minha vida, e eu quero ser um canal de bênção por onde quer que eu passe. Aleluia, Jesus. Então que eu e você sejamos Dorca nessa manhã. Amém, minha amada. Glórias a Deus, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por você acompanhar nessa live. Obrigado por você ter sido compreensivo e entendido nesses dias que eu estava ausente, que era necessário, mas que nós possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que seja uma quinta-feira de vitória para você e para tua casa, que aonde você plantar as plantas dos teus pés, que você seja um instrumento do Senhor. Quando você abrir a tua boca, que você seja um instrumento do Senhor no dia de hoje. Que Deus abençoe a tua quinta-feira. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço. Obrigada a todos vocês. Estou vendo rostinhos aqui que eu amo de coração. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.